Segunda-feira, 5 de janeiro, é o primeiro debate esportivo de 2026 que já está no ar. No programa de hoje a gente fala sobre o mercado da bola, os jogadores que chegam, aqueles que saem. Vamos falar sobre a preparação para o Campeonato Mineiro, que já começa no próximo sábado. É um tiro, mas já começa no próximo sábado. E claro, muito mais a gente fala para você aqui nesse programa debate esportivo de hoje. Você pode participar do programa interativo, você também participa, colabora com o programa pelo 9947-4515, mandando mensagem com perguntas para os nossos convidados. Comigo aqui hoje no programa Debate Esportivo. Olha só quem está comigo aqui, ó. Robson Faria, Wenderson Lopes, Luiz César e Solon Pereira. Não exatamente nessa mesma ordem, mas tem uma diferençazinha ou outra aí, mas eles estão aqui. Deixa eu agradecer a Noivos e Companhia que me veste. Esse blazer é lá da Noivos e Companhia, viu? Belo blazer, que me veste, que fica na Rua Major Gotti, 619, segundo piso, centro de Patos de Minas. Telefone de lá, da Noivos e Companhia, 3823-1888 ou pelo WhatsApp 998-121888. Agradecimentos também aos nossos parceiros do Cicobi Crédito Copa. Coloca aí na tela. Olá, eu sou Ludmila Bahia, cooperada do Cicobi Crédito Copa, e hoje eu vim até a agência para mostrar para você o que essa cooperativa significa para mim. O Cicobi é muito mais do que um banco. Para mim é um local de confiança e de parcerias que fazem a diferença no meu dia a dia. Aqui eu encontro as melhores soluções financeiras, sempre com aquele atendimento humanizado, que faz toda a diferença. Eu adoro vir até a agência, tomar um cafezinho com o gerente e conversar sobre as melhores opções. Mas nos dias em que eu não posso vir, tudo fica ainda mais fácil com o aplicativo Cicobi no celular. Resolvo tudo rapidinho, sem complicações. Eu confio no Cicobi Crédito Copa e tenho certeza que você também pode confiar. Juntos somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história com a gente. Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. O debate esportivo de hoje que está chegando aqui na tela da NTV. Olha só, os meus companheiros de programa estão aqui. Ele está de volta, hein? Andou viajando por aí, já está de volta. Solon Pereira, boa noite para você. Boa noite para você, Odair. Boa noite para os meus companheiros aqui, o Robson, o Wenderson, Luiz. Tudo bem, né? Tudo Graças certo. a Deus passamos o ano com muita tranquilidade, com saúde, né? O resto a gente dá um jeito. Boa noite aos nossos telespectadores, né? Aqueles seletos que nos acompanham toda segunda-feira aqui no programa. Robson Faria, ele hoje tem muita coisa para falar, hein? Aliás, todo dia tem muita coisa para falar, principalmente dos bastidores, que a gente um dia vai fazer um... Como é que chama? Só não pode gravar o áudio. Como é que chama o bastidor? Como é que chama os bastidores? Making off. Making off. O homem é da publicidade. Tudo bem, Robson? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigado de novo pelo convite. Estamos aí à disposição dos nossos colegas aqui, né? Do pessoal de casa, com o intuito de informar e entreter, né? Claro. O futebol, ele tem muito dessa parte técnica e agora, como a gente está num período de folga, né? De tranquilidade, a gente tem que, pelo menos, deixar a turma em casa animada, que não seja com as pichotadas dos nossos jogadores aí durante a temporada. O Wenderson Lopes, tá chegando informação no celular aí, que eu tô vendo que você tá aí catando, mandando mensagem, recebendo mensagem. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Odair. Seja bem-vindo novamente, né, Sol? Obrigado. Descansou bastante. Deu para dar uma queimadinha. O Robson perguntou, mas você não ficou moreno? Eu falei, ele não mudou a skin. Não quero. No bastidor, o Robson falou assim, você não ficou moreno. O pessoal falou, eu não. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Enfim, boa noite também, Robson, Boa noite. Luiz César, pessoal de casa. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para falar de futebol. Opa! Meu repórter Luiz César, tudo bem? Boa noite, Odair. Boa noite. Bem vestido hoje, aliás. A todos vocês. Estamos aqui, né, cara? É isso. Melhorando um pouco mais. Ele estava do lado do Robson aqui e saiu de perto. Porque, Ficou melhor. Segundo ele, a paleta de cores, ele usou essa palavra, hein? Ficou melhor. A paleta de cores estava parecida. Eu gostei de entender essa palavra. Vai, tremeu. Já começou, é assim, a gente vai 2026 dessa mesma forma, desse jeito. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão em casa, nossos queridos amigos, Solon Pereira de volta. Tava descansando, né? Agora vocês respeitam, que agora a gente tem uma opinião pra valer, tá? Nós fica falando besteira aqui, mas agora nós temos um solo pra corrigir a gente. Mas todos que estão em casa, um feliz 2026 a todos e tem muito debate esportivo esse ano, se Deus quiser. 9947-4515, tá valendo, tem sorteio hoje, 2 kits da CEMIL, né, Robson? É isso, tá? Essa parceria que nós iniciamos aí, a CEMIL tá
trazendo esses kits e a intenção é que a gente venha com alguma novidade por aí. Tá difícil difícil e polêmica, né, a conquista, mas a intenção é que a gente tenha um produto novo aí dentro do debate para a gente interagir aí com o público de casa. Ana, demais. Quem tá lá é o Li? Ô Li, põe para mim aqui os clubes nessa tela aqui, por favor, essa primeira tela para a gente aí. O que esses clubes têm em comum? Olha aí, nós temos aqui o Ipatinga, o Corinthians e o Botafogo. O que eles têm em comum, ô meu caro corintiano Wenderson? Essa pergunta é difícil, eu não vou saber. Essa eu não sei te falar também, não. O que tem em comum, não. Tá valendo brinde, pessoal de casa? Não, tá valendo. O mesmo estilo do Robson aquele dia, do 11,87? Tá valendo, não. Já mudou, hein? Até hoje não ganhou mais nada. Botafogo, Ipatinga, Corinthians e mais. A lista também inclui Ponte Preta, Amazonas, Miramar do Paraíba e Colorado. Paraíba estão impedidos de contratar nessa janela de transferências. Verdade. Devido a dívidas não pagas, né? E aí, evidentemente, isso tem sanções. E essas sanções terão que ser cumpridas. Terão que ser cumpridas. O futebol brasileiro, nós estamos entrando no novo ano, uma nova temporada, com os mesmos e antigos problemas, né, companheiro? Esses nunca atualiza, né? Não muda, né, Odair? Lamentavelmente, e você terá novamente esse ano muitos problemas no futebol brasileiro, no geral. Robson Ipatinga que está no módulo 2, né? No módulo 2, e além dessa questão do Corinthians, que já é um clube endividado, né, e está suando aí, fazendo vaquinha para conseguir pagar suas contas, é muito triste a gente também ver uma SAF aí. Se vendíamos a ideia de que a SAF era melhor para os clubes brasileiros, a gente está vendo que o Cruzeiro está num momento bom, mas se você observar na geral das SAFs, elas estão iguais, né? A gente não vê muita diferença no tratamento dos jogadores, né, do elenco. E é triste a gente ver clubes aí da primeira divisão passando por problemas, que o futebol do interior, Odair, ele é muito sofrido, né? Às vezes por uma má gestão ou por um tiro errado aí que você faz numa competição e contrata um time e esse time não corresponde, você endivida o clube por 10 anos, né? Você vai entrar ali, vai tomar a justiça do trabalho às vezes porque não fez o contrato de forma correta. Ou o clube do interior tem muito... Agora, um clube com o dinheiro que o Corinthians tem, Botafogo tem, né, com a massa de torcida. Tomar um ban transfer aí é uma vergonha, né? Agora, o Ipatinga, ele precisa já começar a pensar em contratação, porque em maio começa o módulo 2. Então ele precisa pagar essa dívida para já começar a fazer isso. O que eu não sei, e aí eu posso levantar essa informação para a semana que vem a gente discutir, é que se é para atletas profissionais, né? O Ipatinga, para não correr o risco de não disputar, se ele poderia, por exemplo, disputar com um time de base, né? Então ele entraria com esses atletas de categoria de base e disputava para não ficar sem, porque quando você não disputa, automaticamente você toma uma multa de R$300 mil e fica um ano sem poder disputar. Mas o Ipatinga pagará essa dívida, independente do tamanho dos clubes, se você tem razão, né? Porque você pega a dívida de um Corinthians e um Botafogo, ela é muito maior do que a dívida do Ipatinga. E o Ipatinga tem lá as empresas lá que socorrem na hora. Acho que vai pagar tranquilo. Paga logo e resolve a questão. Paga tranquilo. E o Ipatinga tem uma coisa da história do Ipatinga que muito me agrada, né? Assim, não tanto meus colegas, foi que o mesmo presidente que endividou o Ipatinga, que está pagando os seus problemas hoje, né? É o presidente que afundou o Cruzeiro. E é o Itaí, né? E se você não lembra, ele foi campeão em cima do Cruzeiro com um time que o Cruzeiro deu para ele. Ele não era presidente, né? Ele era diretor, né? Ele fez o Ipatinga, na época, se transferir da cidade de Ipatinga para Betim, que não é o mesmo Betim que está disputando o módulo 1 hoje. Há essa diferença entre um clube para o outro. E aí depois o Ipatinga voltou, continuou sendo Ipatinga, aquele Betim deixou de existir. Não é o mesmo Betim que está disputando o módulo 1 hoje. Ô Ederson, essa dívida que desse transfer ban é de 40 milhões. E a gente está falando de uma dívida de 40 milhões. Uma das dívidas. Não, mas o prêmio vamos deixar para outra ocasião, né? Quanto foi o prêmio? A questão da Copa do Brasil? Da Copa Brasil. 77 milhões. Dá para pagar. Olha o dinheiro aí, ó. Metade dele está bloqueado pela Caixa. Pro há de se dizer isso. É verdade. Quase 20 milhões
e o Anderson pode afirmar isso, quase 20 milhões para um só jogador. Previsto em contrato, né? Previsto em contrato. É a administração, né? Começa lá quando vai contratar, né? Contrata, faz um contrato mal feito, visando o lucro apenas para o jogador, não vê o clube, né? E aí tá aí, né? Essa dívida enorme agora, e agora mais um problema para a gestão do Corinthians resolver. É aquele tipo de coisa assim, Solo. Nós vamos contratar ele, mas ele nunca vai fazer o gol do título. Ele vai e faz. Fez o gol. Qual que é a lógica? E outra coisa também, né? O Corinthians, por exemplo, desses 77 milhões, né? Tem a parte do Memphis. Uma outra parte, essa semana, se não me engano, no final da semana passada, saiu aí de que a Caixa bloqueou, né? Devido à dívida que tem o Corinthians com a Caixa Econômica Federal em relação ao seu estádio, né? O que o Corinthians deve ao estádio. Então a Caixa bloqueou o restante do prêmio, que até então está bloqueado até o Corinthians negociar com a Caixa para desbloquear esse valor. Ou seja, 77 milhões. Ajudaria o Corinthians? Muito. Metade foi para o Memphis e a outra metade está bloqueada. Corinthians que precisa de reforços, tá? Pode ser que perca aí um jogador que praticamente estava tudo certo para o Atlético, por exemplo. Enfim, entre todas essas situações. E uma outra situação aí, se falando deste clube que está aqui, ó, Botafogo, um clube que foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro da forma que foi, mas um clube hoje que deve muito, porque assim como o Robson disse, a SAF do Botafogo, ela foi uma SAF montada pelo Testo, e ele que quer de volta, hein? Sim, e ele simplesmente comprou todo mundo, fez aquele imbróglio dele todo lá do tipo, registro o jogador no meu outro clube, impresso Botafogo, compro pelo Botafogo e entrego pro meu outro clube. Ele achou que essa maracutaia dele nunca ia dar problema. E deu. O Botafogo hoje, claro, conseguiu muita coisa, foi campeão, conseguiu títulos que às vezes não se imaginava que iria conseguir, mas está afundado nessa questão. Então, assim, é como o Robson falou, a SAF é a solução? Pode ser que sim, até um certo ponto, mas desde que ela caia nas mãos das pessoas certas. Daí. Oi? E a gente tem que pensar também, né, já que nós estamos no assunto SAF, e o presidente esteve aqui semana passada. O presidente Duma Moré. Duma Moré esteve aqui, né, e a gente abordou com ele diversos assuntos, inclusive ele comentando conosco que já trabalha como se não houvesse SAF no Mamoré, né, que é o que mais de digno ele poderia fazer, porque ele está eleito presidente e o Mamoré tem uma competição importante, cumprindo com os pensamentos, né, que essa diretoria do Mamoré, quando foi eleita, assumiu, que é categoria de base, chique, show. Mas nós já estamos, vou voltar àquela preocupação, nós estamos muito próximos. E quando você tem, numa SAF que são vários donos, né, da forma como ele explicou para nós aqui, né, que vão ser divididos em várias pedras, a gente tem que ficar muito preocupado em quem são essas pedras. Porque se você não tiver uma unidade ali no pensamento de como você vai formatar, contratar, porque o Mamoré fatalmente, né, ele falou conosco aqui que foi 1,5 milhão a competição do ano passado já. Então, se ele exigiu do empresário da SAF que ele investisse 1 milhão por ano, já não é o suficiente para o Mamoré repetir. Se ele quiser fazer o mínimo, já não é o suficiente para o Mamoré repetir. Uma coisa que eu não questionei ele é se a SAF tinha dado o aporte inicial. Porque se ele dá o aporte inicial, ele deu o sinal do negócio. Como ele não deu o sinal do negócio, como que fica contratualmente? Esse contrato tinha um prazo, e aí até a gente pode pensar em chamar o Cadinho aqui depois. Na verdade, só para te ajudar um pouco, ótimo. A SAF, através do Bruno Mineiro, adiantou R$500 mil para o Mamoré para pagar aquela dívida inicial que ele tinha lá, né, Odair? Esses 500 mil foi adiantado. Inclusive, o próprio Marcelo deixou isso claro, a SAF não vai acontecer. O Mamoré terá que pagar esse dinheiro. Então entrou com um tiquinho. Mas se hoje ele já está com... entrou com um tiquinho. Mas ele entrou antecipado, mas já não assinou o contrato. Então, uma hora já não teria, porque a conversa, se eu me recordo bem, e aí o Luiz, que está sempre acompanhando essas entrevistas, o Solon, que está diariamente no rádio comentando, se existia um prazo mínimo para assinatura desse contrato quando foi feita a eleição da venda, ou seja, voltou lá que vamos vender o clube. Tá, se esse cara não quiser comprar o clube mais, em quanto tempo eu tenho que fazer uma outra
chamada nos meus sócios para que haja novamente essa decisão de SAF ou não. Porque, como ela é amarrada ao grupo do Bruno Mineiro, né? Ou seja, a associação definiu que o Mamoré poderá ser vendido ao BM9. Ok. Esse aporte já vale como entrada? Já, então está vendido. Então aí o que o Marcelo está fazendo, a gente tem que ficar preocupado. Por quê? Porque ele está assumindo uma dívida da associação, sendo que o clube já está vendido. Aí a gente pode pensar em chamar o Cadinho aqui para ele, claro. Até bom que ele é advogado, ele consegue às vezes explicar juridicamente para nós. O Cadinho, o próprio Marcelo também, que vai estar, certamente está nos assistindo, pode também participar conosco, trazer aí a sua fala sobre isso, responder sobre esses questionamentos do Robson. Ó, tá valendo aqui um kit da Semil, você mandar mensagem pra gente, 9947-4515, e concorrer comigo a esse kit no final. 2, né? São 2 kits? 2 kits no final do programa a gente sorteia para você. Então vai mandando perguntas, interagindo, participando, né? Só não vale xingar os nossos convidados aqui, mas pode faz aqui no intervalo. Pode chamar a atenção. Vou para o intervalo e volto já. Olha, agora preste atenção que eu falo de desempenho, economia e segurança, estou falando da Recafor Pneus. Você sabia que com a Recafor o seu custo por quilômetro é reduzido e isso aumenta o rendimento da sua frota? Pois é, na Recafor o seu pneu é reconstruído com o sistema Rintread, uma tecnologia exclusiva Marangoni, que é a mais avançada do mercado, sem aquelas emendas na banda de rodagem. E olha, com o melhor custo-benefício para a sua empresa. Então, além disso, o processo é informatizado, com rastreamento do pneu e também uma equipe altamente qualificada trabalhando em tudo isso. Agora você já sabe, né? Recafor Pneus, desempenho, economia e segurança para sua frota. A melhor reconstrução para o seu pneu. Deixa eu mandar um abraço novamente, sempre mando, né? Os meus parceiros, um abraço para o Lauri e toda a equipe lá da Recafor Pneus conosco aqui no debate esportivo. Vamos falar do mercado da bola? Vamos falar do mercado da bola. Inclusive eu tenho aí, você vai colocar aqui para mim, ô mestre? Para a gente colocar aqui os nossos jogadores do Atlético, começando pelo Atlético, começando pelo Galo. Põe aqui para nós que eu quero saber do Robson, ele está indignado, hein? Robson, para começar, a Arana foi embora mesmo. A preço de banana, né? Pegar um atleta que é de seleção e vender pelo valor que vendeu, e nós vamos... Ou o clube tem uma informação privilegiada que esse cara vai machucar de novo daqui a uns dias, ou o que eu vou falar daqui a pouco, o Paulo Brax é um banana. Porque ele está entregando os nossos atletas, né? Deixando o Hulk sair, deixando a Arana sair, o Rony mesmo, da forma como foi. O Hulk deve sair mesmo? Eu acredito que não vai sair, porque é o Hulk. Uhum. Se fosse qualquer outro atleta, dificilmente sairia. Então, o que nós temos que pensar hoje é que o Atlético errou uma coisa que iniciou lá quando o Atlético perdeu a principal peça dele, que era de montagem de elenco. Uhum. Né? E entrou o Vitor, que fez um trabalho tosco, né? Um elenco desse, a gente não ganhar nada, né? Chegou em todas as finais e pipocou, e isso eu acho que é um pouco responsabilidade de quem é o diretor de futebol, claro, né? Claro. Que é o cara que controla todo o elenco ali. Hoje o Atlético, se você perguntar para a grande maioria, ninguém nem sabe quem é o diretor de futebol do Atlético. E botou um cabeça de banana, que é o Brax, lá como CEO, né? Um cara que conseguiu subir o América uma vez para a primeira divisão e não fez mais nada pelo futebol. Como que um cara desse vai negociar, né? E faz como foi feito com o Hulk essa semana, de fazer uma proposta ao Hulk e deixar vazar na imprensa para que a torcida pressionasse o Hulk a aceitar. E nessa proposta daí, olha que engraçado. O que ele prometeu ao Hulk? Porque saíram algumas coisas na imprensa. Não, de fato há uma promessa de 2% da SAF, quando ele encerrar um documentário explicando, contando a história dele. Tem tudo dentro dos conformes, gente. Mas você deixar isso vazar antes de falar com o atleta, para que o atleta já chegue no acordo, pressionado a aceitar, porque o Hulk não é qualquer um, não. E nem vai ser nunca mais na história do Atlético qualquer um. É um cara que, assim como o Flamengo tem o Romário como estátua lá, o VAR, todo mundo, o Hulk para o Atlético, ele foi um cara extraordinário. E o Atlético deve dar a ele o direito de terminar a passagem dele aqui como o extraordinário Hulk que ele é. Agora, que vergonha, né, só? Olha, na minha visão, o Atlético está fazendo com o Hulk
aquela famosa chantagem emocional. Olha, Hulk, você ganha 3 milhões de reais, o Fluminense vai te pagar 4, mas aqui você vai ter uma estátua. O que é uma estátua? Nada. 0. Nós vamos te dar uma porcentagem na SAF, né? Não sei quanto e como está a SAF do Atlético, e nós vamos fazer um filme da sua vida, né? É só isso. Mas eu acredito que o Hulk ficará no Atlético. O Hulk não está pensando agora em termos de grana. Grana ele tem demais. Ele deu ok para o Fluminense, né? O staff dele deu ok para o Fluminense. Ele deu para discutir. Porque na verdade, e aí agora eu vou voltar a falar do Brax. O cara que assume como CEO de um clube como é o Atlético, sabendo que há 2 bilionários, um multimilionário como presidente do clube. Primeira coisa que o cara tem que ter feito é dar dignidade a quem está lá dentro. Paga o que deve. Não vão falar em contratar ninguém, não. Esse elenco não é um grande elenco? Por que então esse elenco não pode, se eu não tenho capacidade de contratar... o suficiente pelo que ganha. Pelo que ganha. Então aí eu trago o treinador que... E aí? E aí eu vou deixar o Arana embora reforçar meu adversário direto. Vou deixar o Hulk embora, reforçar meu adversário direto. Vou deixar o Rony embora, reforçar. Então, é um amadorismo, isso é uma falta de capacidade mesmo, eu acho, do Braga, de enxergar que, meu amigo, eu prefiro ter o Arana no banco. Eu prefiro que o São Paulo faça o Arana aprender a jogar no meio de campo. Mas eu não posso dar uma peça como o Arana, que você vai ver, é igual quando saiu do Atlético e foi para o Fluminense, o Guga, muita gente falou, graças a Deus, o Guga ganhou tudo lá. Ele e o Keno, né? Ele e o Keno. A torcida falou, graças a Deus, os dois. E os caras arrebentaram. Foi titular o campeonato inteiro. Então, o que eu acho que talvez falta no Atlético, e aí eu trouxe aqui minha camisa, que é uma réplica de 71, né? Que é onde... Primeiro brasileiro. E essa estrela aqui, por mais que outros brasileiros tenham sido reconhecidos, e a gente mesmo tenha reconhecido posteriormente, essa estrela aqui é quando se colocou o nome Campeonato Brasileiro, ninguém pode tirar do Atlético. Isso mostra a história do Atlético. E a gente não pode ficar na mão de bananas que estão fazendo o que querem. Vai vender jogador, vai emprestar. A gente olha para a base lá, o jogo da base... Eu vi meus companheiros comemorando, né, que ganhou lá na Taça São Paulo, mas você vê um time sem a história do Atlético, os jogadores não têm aquela visão de pegada que o time do Atlético tinha. E aí o Cruzeiro passou por um momento como esse, quando saiu os Perrelas. Você pode ver que há uma lacuna na história do Cruzeiro. Por quê? Porque tinha presidente. Aí você vai falar, mas presidente antigamente batia a mão na mesa, xingava todo mundo. Hoje isso não funciona mais. Que não funciona. Atleta, ele precisa de motivação e ele precisa de empenho. Aí eu vejo o Menin, um senhor fantástico, né? A cabeça daquele cara todos os empreendimentos na vida dele. Aí no dia, na última final, um companheiro me mandou e falou assim, olha a cara do Menin descendo o ônibus. Tranquilão. Não, cara, o esporte não é igual obra, que você não pode pilhar o cara, senão a parede fica torta. Esporte, o cara tem que entrar para engolir, para olhar e falar assim, olha como que esse senhor, mordendo, né? Que tem tudo, tá vindo para o campo. Então, eu acredito que o Atlético esse ano vai ter um ano mediano. E eu fico na expectativa do São Paulo inventar alguma coisa diferente com o elenco que tem, né? Eu não vejo grandes contratações que o Atlético vai fazer esse ano. O Lúcio está dizendo que o Hulk vai ficar no Galo, porque ele não é um traidor como o Fábio quando deixou o Cruzeiro, Luiz César. É verdade isso ou não? Olha, vamos ver, né? Se ele deu ok pro Fluminense é porque não quer dizer que ele quer ficar, ele né? chamou o Fábio de traidor, é isso que eu quero saber de você. Não quer dizer que o Fábio não foi traidor. Mas é o que o Lúcio está dizendo. O Fábio foi traído, né? Exatamente. Essa é a diferença. O Fábio não foi traidor. A questão foi a forma como o Ronaldo e toda a sua diretoria à época tratou com ele, achando que o Fábio não fosse jogar em alto nível igual está jogando
até hoje. E confiou no Cássio. Não, no Cássio não. O Cássio, nem era depois, dele. Não, o Cássio e hoje vocês estão com o Cássio. Se você tivesse com o Fábio confiou hoje... no Rafael Cabral na época. Quem a equipe do Ronaldo trouxe na época, o Rafael Cabral. E deu Você já chorou demais Não, as o Rafael pitangas do Cabral é Atlético. tão bom que hoje... Onde que ele joga hoje? Você já chorou demais as pitangas do Atlético. E aí o Cruzeiro tá com reserva, com o cara que era pra ser reserva do Corinthians. O seu time tá com todo mundo lá em oferta. Cássio, campeão Inclusive mundial, o São Paulo tá de olho em Scarpa, o São Paulo tá de olho em Scarpa, porque lá no Atlético tá em oferta todo mundo. Contratar, eles não vão contratar não, mas em oferta tá todos os jogadores lá, é só pegar e levar. Essa semana, é tão triste a gente imaginar com um clube com a história do Atlético passando por isso. Essa semana eles fizeram uma oferta pro jogador e o staff ligou para um dos atletas do elenco. Não, você não vem não, que aqui não recebe, não paga. Tá doido, o time tem dono, rapaz. Que absurdo, tem dinheiro. Mas até sobre... É o Brax. Até sobre isso... banana. Até sobre isso, né, Rob? Semana passada a gente falou aqui, com o Odaí colocou pra gente na semana passada, alguns nomes que estariam sendo ventilados no Atlético, e muitos deles não deram certo justamente por isso. Porque o Atlético tá devendo o Corinthians, tá devendo o Cuiabá, tá devendo diversos outros times por aí afora, porque não pagou alguns jogadores que foram utilizados por ele durante a temporada. E o Atlético foi acionado na CNRD da CBF e em diversas outras situações, por exemplo. E aí vai se tornando um clube que, por mais que tenha dinheiro, não paga, fica difícil de contratar dessa forma. Aí os jogadores começam a sair, os outros clubes começam a ver que, olha, vamos lá no Atlético e eles estão querendo fazer uma limpa no elenco deles lá. Desde a chegada dos meninos. Exatamente. Há de se dizer isso, a bem da verdade, os meninos chegaram, você se lembra bem? Vamos colocar a dívida bancária do Atlético até o final de 2024, a gente não deve um centavo a ninguém. Os caras têm dinheiro para jogar de jatinho pelo ar. Agora, não cumpriu, não quis cumprir e não vai cumprir. Vai deixar o Atlético na mesma situação que está hoje. Vai ficar igual o Botafogo, né? Com dívidas, né? Dívidas atrás de dívidas. E aí é um ponto a gente ficar se perguntando, né? Até onde a SAF vai valer a pena? A gente está vendo SAF na primeira divisão dando problema. Essa semana saiu no serviço, foi hoje ou foi ontem, e saiu o valor que os R's lá vão fazer de aporte, que é 500 milhões de reais. Lindo. Mas eles vão pagar a dívida deles. Eles não estão pagando dívida pregressa do Atlético, não. Estão pagando dívida da incompetência deles, que deixaram... Por uma dívida de mais de 2 bi... 500 milhões. 500 milhões... 500 milhões cada? É um quarto. Eles vão fazer um rateio, deve ser pela proporção de cotas, e vai investir $500 milhão. Mas se o Hulk topar aquela proposta, ele já tem que entrar nesse rateio e ajudar na grana? Como é que seria isso? Não, ele vai receber e pôr, né? O Hulk, para não sair do Atlético, ele vai ter que pôr dinheiro no Atlético, porque estão oferecendo 2%. Falou, toma essa SAF aqui, porque nós não conseguimos gerir esse negócio, não. Mas você sabe que é uma das coisas que você pode pensar... E aí eu não sei, com certeza isso não passou na cabeça deles, mas a gente pode ver à frente. A gente vê grandes empresas dando certo e às vezes o cara à frente daquela atividade não é o maior acionário, mas aquele que mais tem expertise no negócio. O Hulk, como embaixador do Atlético, se o Atlético fosse inteligente, ele já deveria ter vindo do pré-contrato dele. Hulk, você vai ganhar tudo aqui, é igual a história lá, né? Ele não vai fazer o gol do título, então pode botar muito dinheiro aí. Ô Hulk, você vem, futuramente, a hora que você encerrar, cara, você vai ser o nosso embaixador. Lindo. Mas o exemplo tá aí, o Atlético tem muita gente que manda, mas ao mesmo tempo o Atlético não tem ninguém que manda. A gente já falou isso quantas vezes aqui, o Atlético tem o Ricardo Guimarães, que já foi presidente do clube uma vez, tem o Ricardo Guimarães, né, como associação, tem o Menin que dispensa comentários, vamos dizer assim, nessa questão de dinheiro, aí colocaram mais uns outros dois lá. Mas você esperar o quê de um Ricardo Guimarães e um Menin? Não era para o Atlético estar numa situação como está. Caro, cara. Não era para o Atlético estar na situação como está, não. E o futebol é empresa. Futebol é empresa. Se você administra mal a tua empresa, ela vai para onde? Vai para o buraco. Time de futebol é empresa. Não dá para você falar que é uma sociedade anônima aqui ou ali, ou que é do Odair, ou que é minha, ou que é do Robson. Não, é uma empresa. Empresa mal gerida só pode dar o que dá. A gente tem exemplo. Qual time melhor gerido hoje no futebol brasileiro?
que está sendo considerado, inclusive, um time a nível de Europa. Flamengo. Não é porque eu sou flamenguista, mas o Flamengo é bem gerido, o Flamengo faz contratações muito pontuais. Contratos bem feitos. Contratos bem feitos. Você pega, por exemplo, o Gerson foi vendido por 180 milhões de reais. O Cruzeiro agora, para trazer ele, paga por empréstimo por uma temporada 75 milhões. Vamos falar do Gerson já, viu? E o exemplo do Flamengo, por exemplo, da boa gestão, foi o Felipe Luiz. Sim. O Felipe Luiz falou, eu quero 3 milhões aqui de salário para me dividir em comissão. O Flamengo falou assim, olha, tudo bem, você ganhou muito título com nós, quase ganhou o Mundial. Mas vamos te pagar 2,5. Quer? Não quer. Então, se você não aceitar essa proposta até tal dia, vamos procurar o treinador. É assim que funciona um clube bem gerido. Vou montar o meu time e o Luiz vai ser meu CEO, porque manja. Pode me chamar. Pode me chamar. Tem as moral. Não é assim de manja, mas pode me chamar que eu ajudo. Manja do mercado da bola. Eu ajudo. Já a gente fala do mercado da bola do Cruzeiro, né? E vamos falar de outros assuntos também. Eu faço um intervalo rapidão. Você pode mandar as suas mensagens pra gente, 99474515. Tá valendo 2 kits da C1000 que a gente sorteia no final do programa. Vamos lá. De volta com o nosso debate esportivo. Olha, e você pode participar, 9947-4515, vai mandando mensagens aqui que a gente vai, na medida do possível, lendo. Por exemplo, o Hélio Borges, que está dizendo que é o ditado mais certo, um dia a casa cai. Caiu para o Galo, agora. Um abraço, Hélio. Deve ser cruzeirense. Mas lá a única vantagem é que quando cai tem os papai para dar o Pix. Foi 2 anos brigando. Eu não tomo, não. 2 anos brigando para não cair. O terceiro não passa, não. O Luiz está dizendo... Quem gosta de 3 Série B ou 6, né? Nós terceiro não passa, não. Terceiro é bom. 3B. O Lúcio está dizendo o seguinte, ó. Tô no meio dos dois aqui. Separando aí, né? O Lúcio está participando aqui dizendo que escutar um atleticano, um cruzeirense e um corintiano, uns criticando os outros e os mesmos... é o mesmo que sujo os criticando os mal lavados. Mas ele falou que é atleticano. Controla o Gustavo ali. É o sujo, mal lavado e quem fala. O Salvador diz que o debate está quente. Muito bem, Salvador, um abraço para você. Quem mais aqui conosco? Tem muita gente participando, tem muita gente aqui. Não dá para ler todas, né, as mensagens, mas de todo modo, vamos agradecendo você que vai participando conosco. Coloca aqui para mim, Mercado da Bola do Cruzeiro, o Master de hoje. Vamos colocar aqui o Mercado da Bola do Cruzeiro. Luiz César, vou começar aqui pelo Pereira. Como é que está essa negociação para rever esse contrato dele? Deve acontecer, está difícil. O Pereira já ameaçou ir embora algumas vezes. Voltou de férias hoje, né? Com ele está tudo alinhado, está tudo alinhado. A tendência é que ele receba 5 anos de contrato, um aumento salarial bom. Né? O Pereira está adaptado, o Cruzeiro é cruzeirense, o filho dele está aqui agora. Aos próximos dias deve ter essa assinatura dessa renovação de contrato, inclusive ele já está liberado para assinar um pré-contrato. Né? Mas Pereira merece, tá né, tudo certo com ele já. Pereira merece, mas olha a incompetência do diretor de futebol. 5 anos. Não tem outro camisa 10 melhor do que ele hoje, tem? Do que o Pra você segurar por 5 anos? Não quer dizer que ele vai ficar aqui. O Arrascaeta hoje ainda aguenta 10 anos. O Arrascaeta é 1000 vezes. Quantos anos o Arrascaeta está no Flamengo? 1000 vezes melhor que ele. Quantos anos? Agora. O meu problema disso é que aumenta o valor, né? A questão não é do cara ser bom, a questão é de responsabilidade. Você faz um contrato com um cidadão de 5 anos, cai de produção, se contunde, e aí? Faz um contrato de 2 anos, contrato dentro daquela que é possível, que é saudável, tanto para um lado ou para o outro, porque numa renovação de contrato, o jogador, inclusive, pode ganhar dinheiro. Comprou. Essa é a minha opinião, pode ganhar dinheiro. Eu acho que é muito dos dois lados. Cumpriu renovação automática. Contrato de jogador, gente, esse negócio de fazer contrato de 3, 4, 5 anos existe isso. Isso é um absurdo. É 2 anos e pronto. Isso é absurdo. Dentro de 2 anos é muita coisa que pode acontecer num campeonato. Isso não é a diretoria do Cruzeiro temendo não conseguir renovar com ele, dando esse bônus de 5 anos? Provavelmente seja isso, com o risco dele sair para um Palmeiras ou para outro time, né? Até porque o Palmeiras já fez isso, já mostrou pro Cruzeiro assim, olha, não renova que eu quero, eu levo. O Matheus Pereira tem 29 anos, ele faz 30 anos esse ano. Então, vamos pensar que se ele estiver bem adaptado aqui, até querer aposentar, querer ficar por aqui, igual a gente tá falando do Hulk, por exemplo, Luiz, pode ser até alguma coisa nesse sentido, de querer mostrar para ele, olha, fica aqui. Excelente jogador.
mas nada de craque. Está muito longe de ser um craque do futebol brasileiro. Não faz ele chorar, não. Você tá craque não, mas excelente jogador sim, foi um dos destaques da temporada do Cruzeiro. É um excelente jogador, estou dizendo isso não, mas craque está muito longe de ser craque. Nota 8 tá demais, eu acho. Sim, nota 8, ele é um atleta... Mas ele é essa posição do Matheus Pereira, esse camisa 10 é uma dificuldade para qualquer clube brasileiro. Para voltar aqui para nós, é uma dificuldade para qualquer clube brasileiro, porque o 10 mesmo, que é o Pereira, o Arrascaeta, é difícil você ter, né? É muito difícil. Então eu entendo o temor do Pedro e do Cruzeiro de não ter esse camisa 10. Outra hipótese aqui agora. E não tem, assim. Ele olhou e virou e falou o seguinte: eu contratei o Tite para treinar ele. Eu vou segurar ele no contrato, porque ele vai desanimar de jogar futebol com o Tite. Mas o camisa 10, ele vai... Durante o campeonato, que ele vai render, depende muito do conjunto do time. Você vê, depende de esquema camisa tático, 10, esquema tático, então depende de uma série de coisas. Então, o cara pode ser... Pra mim, o Matheus Pereira não é Mas o Pereira tá ambientado. Ele não é um camisa 10 nato. Ele é um jogador que tá vivendo um bom momento, é um bom jogador, mas craque igual o Salfão, não é? Faz a função. Tá muito longe de craque. Ô Luiz, e o Pereira com a possível contratação do Gerson, né, não está definido, mas seria uma boa dupla, porque aí você vai ter Caio Jorge na frente, provavelmente o Christian sai, para a entrada ali do Gerson, para encaixar nesse time. Eu acho que o Gerson encaixa em qualquer time, né? Seria excelente, não é à toa que o Palmeiras tentou, né? O Palmeiras tentou a vinda do Gerson no meio do ano passado, não conseguiu. Tentou de novo, foi até o Zenit esse ano, no final desse ano de novo, para tentar trazer, jogo duro, hein? Para tentar trazer o Gerson. Aí você imagina o meio de campo do Palmeiras com Andrés Pereira, Gerson e toda aquela qualidade toda que tem ali. Então, o Gerson cabe em qualquer time, assim, no Cruzeiro, por exemplo, então nem se diga. Jogador para sair, para jogar o Gerson ali, jogando a bola que o Gerson tem, é o que não falta. Jogador para sair, aí, vamos dizer, a tendência é crescer ainda mais o futebol do Pereira, o futebol do Caio Jorge, de quem fizer a volância ali, por exemplo, Romero, Matheus Henrique. Pode-se pensar em um meio com Romero, Matheus Henrique, Gerson, Pereira, Arroio e Caio Jorge, por exemplo. Pode ser isso. E o Lucas Silva sai? Pode ser isso. Eu aposto nunca que o treinador deles escala um time ofensivo desse aí. Tite? Não. Mas... O Tite ganhar de meia... O Léo Jardim jogava com 3. Não se iluda. O Léo Jardim jogava com 3 atacantes. Eu tô falando 2. É o Léo Jardim. Mas eu tô falando 2 atacantes. Eu tô tirando um atacante. Ele vai botar o Caio Jorge. Ele vai botar um meia e 12 volantes, se deixar. Você acha que ele vai jogar no 4-5-1? Por falar em Caio Jorge... Eu acho. Por falar em Caio Jorge, o Cruzeiro encerrou, né, as negociações com o Flamengo, e foram várias negociações envolvendo jogador e muito dinheiro. Inclusive, a informação que eu tive agora, um pouco antes de começar o programa, que o Cruzeiro... A tendência que o Cruzeiro vá acionar o Flamengo na FIFA. Por quê? Por quê? Porque o Flamengo aliciou o Caio Jorge. O Flamengo ligou direto para ele, o Felipe Luiz ligou direto para ele, oferecendo 1000 coisas para que o Caio Jorge fizesse igual a Arrascaeta fez quando saiu do Cruzeiro. Igualzinho. Ou seja, saísse pela porta dos fundos e falasse: olha, não quero mais porque o Flamengo me prometeu salário X, me prometeu seleção brasileira, me prometeu isso e aquilo outro. O Flamengo fez isso. Felipe Luiz ligou, o Flamengo ligou direto para o jogador, depois que o Cruzeiro já havia recusado, para tentar fazer o jogador forçar a saída. E o Cruzeiro informou que deve acionar o Flamengo na FIFA devido a essa situação. Porque o Cruzeiro hoje, o Caio Jorge se representou hoje, o Cruzeiro fez uma reunião com o Caio Jorge e ele negou todas as situações, falou que quer permanecer no clube, então o Cruzeiro encerrou qualquer tipo de situação. Mas o Cruzeiro sempre deixou claro, se o Flamengo quisesse o Caio Jorge, pagasse os 50 milhões de euros ou então 30 milhões de euros e envolvesse o Luiz Araújo, por exemplo. Coisa que o Flamengo falou que não iria fazer, porque não iria reforçar com o Luiz Araújo, por exemplo, um concorrente direto. E o Cruzeiro bateu o pé e falou, também não vamos fazer isso. Seria uma baixa para o Flamengo perder o Felipe Araújo. Né? Olha como é o futebol. Assim como o Cruzeiro perdeu o Caio Jorge. Olha como é o futebol brasileiro, né? Cara bom demais esse Luiz Araújo. Cara muito bom. Não é craque também, mas é muito bom, cara muito eficiente, muito importante pro Flamengo. Dentro do elenco do Flamengo. Trocar pelo Caio Jorge, pode dar certo? Pode. Eu sempre falo isso e eu sou muito mais velho que todos os companheiros aqui da bancada
Olha, jogador tem questão de camisa, e camisa às vezes não lhe cai bem e ele não joga bem. Joga no Cruzeiro? Não vai jogar no Flamengo. Ah, vai. Olha, pode escrever isso. Ah, o Gerson é um grande craque, chega no Cruzeiro. Pode jogar bem, pode jogar muito mais do que jogava no Flamengo e pode também não jogar nada. Isso tem no dia a dia aí, vocês podem pesquisar, jogador que acontece muito isso. Então é o seguinte, o jogador chegou, no Atlético mesmo, tem um exemplo de um monte de jogador que chegou, não deu certo, né? Então é o seguinte... e outra questão que há de se dizer... Né? É um risco caro. Risco caríssimo. E que valores, a mesma hein? coisa de você contratar o jogador... tem 29 anos, tem 20 anos, por 5 anos. Olha, contrato consciente, faz por 2 anos. Olha, daqui 2 anos, você continuou bem, está jogando melhor, vamos refazer seu contrato, aumentar seu salário, a gente faz outro contrato. Não está, a responsabilidade é sua. Você é que é o dono da bola, você que é o dono da tua grana. Eu acho que é bem diferente. E que valores, hein? Essa possível negociação entre Flamengo e Cruzeiro deu uma aquecida no mercado assim, inflacionou, que é um negócio, né? Porque é questão de 25 milhões de euros, 50 milhões de euros, 30 milhões de euros. E aí caminhando, não vai ser 40, e 50. Na verdade, 30 milhões de euros dá 180 milhões, né? O que o Gerson está valendo. Proposta que o Cruzeiro recusou. Proposta recusada, né? 196 milhões de reais que o Cruzeiro falou, não, essa proposta eu nem sento para conversar. Por isso, não. Se quiser, a gente conversa a partir disso. Que foi o que o Cruzeiro falou, por exemplo. E aí só para terminar, me desculpe a ousadia, olha só a responsabilidade da diretoria do Flamengo. 180 milhões? Não pagamos. Fica aí. Mas o Flamengo não desistiu, né? Fez uma outra proposta de 200 e tantos milhões e o Cruzeiro recusou também. Mas fica aí. Que foi com 200 e tantos milhões de reais... mais o Everton Cebolinha. O Cruzeiro falou, não, se for para envolver alguém no negócio, que seja o Luiz Araújo. E mais um valor X. Então, ou seja, o Flamengo tentou 2 vezes e ainda tentou aliciar o jogador. Ou seja, o Flamengo em momento nenhum desistiu do Caio Jorge. O Flamengo teve 2 não que foi recusado e ainda continuou insistindo no Caio Jorge. Até o momento em que ele falou que ele não queria. Essa questão de aliciamento, eu nunca gostei muito desse tipo de colocação, porque isso acontece desde que o mundo é mundo e desde quando aconteceu o futebol. Isso é normal. Como é que a FIFA avalia isso? Como é que a FIFA vê isso? Eu imagino assim, né, que isso provavelmente foi feito através de ligações e não vai haver gravações do que cada um foi prometido. Mas se eu quero um cara como o Caio Jorge no meu time, o treinador tem que ligar para ele para saber se os dois vão dar certo. Um negócio envolvendo uma cifra dessa. O treinador do time para onde o atleta vai não entrar em contato e falar, não, eu estou pensando que você vai vir aqui, você vai jogar posicionado ao lado do Solon lá, que eu consigo fazer você brilhar para a seleção. E é claro, prática, né? Não diminuir no Cruzeiro, porque o Cruzeiro é um grande clube, mas a possibilidade dele pegar uma seleção com o Flamengo é muito maior por causa do elenco, né? O Anderson, o Corinthians liberou o nosso ponta aqui, nosso lateral, aliás, aqui, o Fagner, para ficar no Cruzeiro. Sim, o Fagner, eu acho que vai acabar encerrando, né, no Cruzeiro. Eu acho que a tendência é ele encerrar no Cruzeiro. O Corinthians não tem interesse nele mais, não sei se é por conta da idade. O Fagner também, muitos jogos. E também por causa do salário. E o Fagner também, muitos jogos no Cruzeiro, não foi titular. Foram vários jogos que ele não foi. Ele machucou, né? Ele estava indo muito bem. Então, o Corinthians, eu acho que já tá tendo uma mudança na administração lá, porque faltou dinheiro, levar o Fagner para trás é inviável, né? Deixa lá com o Pedrinho lá e com os cruzeirenses lá e pronto. O Fagner, na verdade, não abriu mão, né? Ele pediu rescisão de contrato, que vai até o fim desse ano com o Corinthians, e aí o Corinthians tentou negociar, e o Fagner falou que não abriria a mão dos valores e receber que cerca de... o salário dele ali, que daria, acho que no ano, daria quase 10 milhões, uma coisa assim. Uma média de 8 milhões de reais. Uma média assim. Ele falou que não abriria a mão de receber isso, rescindiria o contrato com o Corinthians e ficaria livre para assinar com o Cruzeiro. O Cruzeiro deve oferecer para ele 1 ano e meio de contrato, alguma coisa assim, que é mais ou menos como o Anderson falou. É um cara para compor o elenco, né? Quando ele machucou, ele estava numa sequência como titular no Cruzeiro, estava indo bem.
mas aí depois veio a contusão dele, por exemplo, e aí acabou ficando fora. Mas é um lateral interessante para compor o elenco. O Fagner, ele é bom ali para compor, entrar num jogo difícil, alguma coisa assim é bom de se manter. Agora, colocando o Corinthians aqui na roda do Henderson, abre o olho que o Flamengo tá indo atrás do Bidon, tá? Abriu a mão do Caio Jorge e tá indo atrás do Breno Bidon, querendo contratar o Breno Bidon, tirar ele do Corinthians. E aí você imagina uma coisa, se o Flamengo ofereceu o dinheiro que ofereceu no Caio Jorge, sabendo que o Corinthians precisa de dinheiro, o Corinthians vai ter que fazer jogo duro. Vai embora. E eu quero que vá mesmo. E não oferece isso tudo, não. Desde que seja um contrato bem feito, né? Que haja essa mudança que a torcida do Corinthians quer na gestão do Corinthians, que vá embora, que vá pro Flamengo. Vai ser feliz? Vai ser feliz e deixa nós quietinhos. Nós vamos levantar título sem elenco top, hein? Igual levantou esse ano. É isso. Devendo. O Edson Vaz tá mandando boa noite para todo mundo e dizendo que é só alegrias. Feliz ano novo para todos aí do debate. O Kleber tá aqui participando conosco. Boa noite. Podia tirar o Cruzeiro ali, senão a televisão cai. Vai não, tem título demais. O Kleber tá dizendo o seguinte, é lógico que o Tite vai jogar retrancado, treinador medroso. O pessoal tem um preconceito com o Tite aí. Certeza que é atleticano também, né? Lógico. Comentário, né? Essa palavra super errada. Não é o preconceito. É uma história. Não é a questão de que eu estou imaginando. A o jeito dele jogar é essa. O Marcelo está dizendo que o Tite também é retranqueiro. Quem mais? A Selma está mandando boa noite para todos aqui, dizendo que o Cruzeiro é cabuloso e esse ano será mais ainda. Maicon Tavares está mandando um abraço aqui. Está perguntando o seguinte: na opinião de vocês, a URT fará uma boa caminhada na primeirona? Calma que daqui a pouco a gente fala da URT, viu, o Mike? Guarda aí essa resposta. Tem muito mais gente participando aqui conosco, tem muito mais pessoas participando. Teve uma moça aqui que falou vai Corinthians, e eu queria, enfim, não achei ela aqui, mas é a Neide, acho que foi a Neide, né? Acho que foi a Neide que participou aqui conosco, é isso mesmo. Ela está dizendo, mandando um alô especial para o Anderson, falando que está firme para sábado, está confiante. Abraço, Neide, Fernando, vai Corinthians, e vai URT. Intervalo de jogo aqui no nosso debate, quase no finalzinho. Tá valendo o kit da Semil, 2 kits da Semil, você manda mensagem pra gente, pessoal todo que participa, daqui a pouco a gente faz sorteio. Volto já. De volta com o nosso debate, o pessoal tá mandando mensagem pra gente, participando. A Beth tá mandando mensagem aqui, falando que tá ligada conosco, mandando abraço aí para todo mundo, tá pedindo ao Solon se ele dá um ingresso da URT para minha secretária, Luciane. Você tem ingresso da URT? Não, eu não tenho ingresso, né? Mas posso tentar conseguir, né? Ou o Anderson também, né? O Anderson também, né? Que é sócio, né? Vamos tentar, viu, Beth? Não estamos prometendo, mas vamos tentar. Tá mandando feliz ano novo para todo mundo e agradecer a todos, né? Que o ano novo possa ser maravilhoso. Obrigado, Beth, pela participação. Quem mais conosco por aqui? O Júlio tá mandando abraço para todo mundo. O programa, como sempre, está muito bom. Vamos para cima esse ano. Ele está falando da URT. Eu queria saber, tem novidade lá hoje? Tem, inclusive, hoje teve treino aberto, né? Coletivo aberto. Primeiramente, respondendo o nosso torcedor, né, que está nos acompanhando, o Maicon, ele perguntou qual seria a expectativa, né, dos torcedores para o Campeonato Mineiro da primeira divisão. Expectativa das melhores, né? A gente sabe de toda a dificuldade, né, do campeonato, a gente sabe que não é um campeonato fácil, é um campeonato difícil, né? Grandes equipes aí, muito valor agregado, né, Solo? Muita grana mesmo, muitas SAFs aí investindo fortemente no campeonato. Mas a gente, né, tá convicto que a URT vai sim conseguir fazer um grande campeonato, né, que montou uma equipe competitiva e que possa dar, né, bons frutos, boas vitórias dentro de casa. Eu acho que o principal é vencer os jogos em casa. Nada melhor de começar, né, com o pé direito. Primeiro jogo agora sábado, dia 10, né, 8h30 da noite, mudou o horário, era 7h30, mudou para 8h30. E a gente espera que o estádio esteja lotado, que cada torcedor que for no campo esteja lá para apoiar o time, né? Porque vamos precisar muito desse apoio das arquibancadas. E sobre o amistoso, teve sim um amistoso no domingo, um amistoso, muita chuva, pelas fotos, os vídeos que eu recebi. E o RT conseguiu ganhar de 1-0 do Itabirito, né? E foi em Belo Horizonte o jogo.
Sim. E hoje teve um treino aberto, o qual eu não tive a oportunidade de estar lá. O Periquito tá perguntando aqui, ele colocou o nome dele Periquito mesmo, né? Enilson Periquito, quer saber quanto é que tá o ingresso, o RT Norte. Vocês sabem? R$40 mais um litro de óleo. Isso, promocional. Isso, vendas promocionais. Aquele torcedor que deixar para comprar lá no dia, né, na hora, paga R$80. Inteira, R$40 a meia. É isso, fechou. Põe aqui para mim na tela, então, a tabela do Campeonato Mineiro, que já Só começa. mais um detalhe, o Pois presidente Igor diz que a cada jogo será definido o preço. Esse preço não está definido para a temporada inteira. Os 1.000 ingressos do Cruzeiro e com o jogo já acabaram, Esgotou, se não me engano, esgotou no sábado mesmo. Põe aí na sábado tela. de manhã esgotou todos. Põe geral na tela para mim, Oli, por favor. Deixa ela aberta para todo mundo. Na sua tela, inclusive, isso. Vamos aqui para a rodada de palpites, né? Antes da gente encerrar, Solon, Uberlândia e Tombense. Eu acredito no empate. Ó. O Robson. Tombense. O Anderson. Empate. Ó. Uberlândia. Cruzeiro, Luiz César, Cruzeiro e Pouso Alegre no sábado às 18h30 no Mineirão. Isso aí vai ser os amigos do Japa contra o Pouso Alegre no Mineirão. Mas time bem alternativo. Bem alternativo, muitas estreias. Você acha que o Neis estreia aqui? Deve estrear. O Matheus Cunha, goleiro que veio do Flamengo também. Enfim, muitas estreias nesse jogo, mas Cruzeiro. O Anderson. Cruzeiro. Robson. 3-3. Solon. Cruzeiro. Solon, Itabirito e Democrata. Itabirito. Opa. Itabirito. Robson. O Anderson. 0-0. Luiz. Democrata que virou SAF nessa última semana e Democrata, vamos ver como é que vai vir agora para esse campeonato com essa SAF de última hora. Mas Democrata. Tem uma SAF perigosa, né? Perrela. Filho dele. Perrela. O filho dele. Então vamos lá, o RT e Norte, Luiz César. Às 8h30 da noite. Ai. Norte. Norte? O Anderson, obviamente, mas eu quero que você fale de placar, então. Vamos devolver 1-0, que a gente perdeu o título lá em Montes Claros, 1-0 o RT. Robson. Nossa, mesmo sem ser Eu acho que o RT leva pequena vantagem, 1-0. Solon Pereira. Da URT, por 2 detalhes, joga em casa e a URT vai estrear com vitória. Voltando por você, Solon, Atlético e Betim, esse jogo acontece às 18 horas. Atlético. Robson, hein? Galo. Mas placar. Uns 2-0. 2 tá bom? Tá bom. E como é que vai ser esse time aqui? Como é que deve ser? Deve ser a garotada como o Cruzeiro ou... O Betim, ele é um incógnita, né? Mas ele não tem tanto atleta para rodar assim não, porque senão ele ainda toma uma sapatada e se complica pro resto do campeonato, né? Não, o Atlético. Sim, mas o que eu digo é que o atleta também não pode vacilar muito, porque ele precisa pôr com os atletas que não entregaram o ano passado para começar a jogar, né? Até como forma de castigo. Forma de castigo e para ver se esse cara deve continuar. Tá certo. O Anderson. Eu não vou te contrariar não, Robson, mas falando de futebol mesmo. Eu acho que o jogo aí vai ser empate porque o Atlético vai entrar com um time alternativo e o time alternativo do Galo não deu conta de ganhar nem do Itabirito. Isso é e verdade. nem da URT. Lógico que amistoso é uma coisa, quando a bola tá rodando é outra coisa. Mas, pelo que eu vi, eu acho que o jogo aí vai ser empate do Galo, hein? Luiz César. Eu vim de Patos, eu vim de Betim, né? 1-0 Betim. Olha, muito bem. Vim de Betim. Vou voltar por você. América e Atlético. Esse jogo acontece às 19h30. Esse jogo aconteceu 2 vezes na Série B do ano passado, uma vitória para cada lado, vai ser 1-0 Atlético. Olha aí, o Anderson. Eu vou no Atlético também. Eu também vou no Atlético. Você também? Ninguém aposta no América, ou Solon? Eu aposto em empate. Por que vocês estão tão descrentes com o América desse jeito? E que é isso? O América tá tentando se reerguer, né? O América tem alguns jogadores que acionaram o clube na justiça, o América conseguiu devolver essa justiça para eles, então manteve alguns jogadores, tá na expectativa também de virar SAF, então é difícil saber como que vem esse América para esse início de campeonato. Muito bem, final de mais uma edição do nosso debate esportivo. Solon Pereira, bem-vindo de volta. Semana que vem a gente se encontra. Muito obrigado a você, aos nossos companheiros. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Robson, você sabe, né, que teremos novidades, inclusive novidades que saíram desta cabeça, hein? Vamos ver, né? Vai dar certo. Eu já tô torcendo. Já tá dando briga, mas vamos tentar. Semana que vem a gente fala mais, então. A gente fala mais. Obrigado, Daí, Solon, Anderson, Luiz, né?
Obrigado aí à equipe da técnica aí e dizer que Atlético não existe nunca. Vai dar certo, vamos com calma, mas tem que tirar aquela cabeça de bagre de lá. Hoje você não trouxe o Francisco. Hoje o Francisco está jogando RPG com os coleguinhas dele, ele desenvolve games de RPG e hoje eles foram testar lá. Tá certo. O Anderson Lopes, sábado tem jogo, a gente não tem programa antes, mas a gente tem programa na segunda-feira, a gente fala desse jogo, então, do que você viu. Sim, com certeza. Muito obrigado pelo convite, um abraço, Robson, Luiz César, pessoal de casa, segunda-feira também, se Deus quiser, para falar de uma grande vitória do Trovão, né? Luiz César, hoje eu vi que você estava realmente alfinetando os coleguinhas, né? Você está trazendo a discórdia para esta bancada. Plantei a semente, só fiz a minha parte, só isso. Semana que vem a gente se encontra, amigo. Semana que vem tem muito que debater, né? Que semana que vem tem rodada também do Campeonato Mineiro na quarta-feira, enfim. Tem muita coisa pra gente poder falar, a estreia desses clubes, como é que vai ser isso daí. E daqui a pouco também bate na porta a estreia do Brasileiro. Esse ano vai ser um ano muito recheado aí. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Deixa eu fazer o sorteio aqui, ver quem faturou. Kit da Semil, primeiro vai para Danilo Cruz. O Danilo Cruz faturou primeiro. Eu vou anotar hoje. Você está anotando? O Luiz está anotando. Estou te enviando aqui. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Tem muita mensagem. Pessoal, agradecer ao pessoal que participa com a gente. Tem muita mensagem. Não dá tempo de ler todas. Obviamente que a gente guarda com muito carinho aqui. Vocês todos estão concorrendo. Vou rodar novamente, hein? Clicar. Esse aqui está mandando parabéns pra gente. É o Isaías. O final do telefone dele é 050. Isaías faturou também. Então, portanto, foi o Danilo e o Isaías que faturaram aqui. Kit Semil, que o nosso Robson e a nossa Nath trouxeram pra gente sortear aqui no debate esportivo. Eu vou terminando o debate de hoje.